Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Professora Larissa de Ciências, nosso amigo intérprete Ronaldo, sejam bem-vindos a essa aula. E nessa aula nós vamos falar sobre a Covid-19. Os objetivos dessa aula: compreender o modo de reprodução dos vírus, pontos principais sobre a transmissão dessa doença e a sua evolução. Vamos lá então? Para a gente dar início então a este conteúdo, vamos analisar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esta imagem. Como o coronavírus entra no organismo humano e como ele se comporta dentro do nosso corpo, dentro das nossas células. Algumas pessoas são chamadas de assintomáticas, outras podem desenvolver complicações graves. Então, a maneira do vírus se comportar no corpo, ela pode variar muito de pessoa para pessoa. Mas nessa aula nós vamos entender os mecanismos de transmissão e o mecanismo de ação do vírus quando ele vai se reproduzir dentro do corpo da pessoa. Então, vamos começar. Sobre a transmissão dessa doença, então ela pode acontecer de forma direta ou indireta. Olha só essa imagem. Nós temos aqui uma situação de transmissão direta, que é quando uma pessoa infectada pelo vírus tosse, espirra e gotículas ficam em suspensão no ar, contendo aquele vírus. Então, outras pessoas próximas acabam inalando, respirando aquela gotícula e se infectando também com o vírus. E a forma de transmissão indireta é esta aqui, em que a pessoa infectada, novamente, ela tosse, ela espirra, ela coloca sua mão contaminada em alguma superfície, como por exemplo algum objeto, né? E aí a outra pessoa, ao tocar aquele objeto, levar o vírus para sua mão e tocar a mão em áreas como olhos, boca, nariz, ela pode permitir assim a entrada do vírus, tá? Então, a transmissão pode ser de forma indireta ou direta, mas principalmente pelas vias respiratórias, por isso que um dos ambientes que mais favorece a transmissão dessa doença são os ambientes com aglomerações de pessoas, porque uma pessoa contaminada naquele ambiente vai permitir com que essas gotículas fiquem em suspensão no ar e outras pessoas serão infectadas e novamente essas pessoas passarão a infectar outras pessoas e assim a doença vai seguindo seu fluxo. Quanto à estrutura do vírus, todos os vírus são partículas infecciosas, tá? Então, o coronavírus, ele é basicamente formado por uma cápsula feita de proteína. Então, essas estruturas amarelas que a gente vê são as proteínas conhecidas inclusive como proteínas spike ou coroas, né? Por isso o nome coronavírus. Além disso, dentro do vírus há o seu material genético. E é justamente esse material genético que é capaz de causar problemas na saúde das pessoas. Então, a estrutura do vírus é muito simples, sempre resumida a uma cápsula de proteína com material genético em seu interior. E falando em estrutura de vírus e como que os vírus são, né? Como eles são estruturas simples, temos aqui uma questão para você relembrar alguns conteúdos que você já viu em outros momentos, tá? E praticar aí um pouquinho. A questão diz o seguinte: existe uma certa divergência entre os cientistas sobre os vírus. Alguns cientistas defendem que os vírus são seres vivos, enquanto outros defendem que não, que eles não são vivos. Hoje, nos dias atuais, tá? A ciência não considera o vírus como um ser vivo. Agora, com base nisso, responda aí: por que os vírus não são considerados seres vivos? Quais são os motivos mesmo? E na alternativa B, por que que os vírus são considerados pela ciência como parasitas intracelulares obrigatórios? O que isso significa? Então vamos lá pensar um pouquinho, tentar lembrar desse conteúdo e responder aí? Vou te dar um tempinho e já estou de volta aqui para a correção.
então, por que afinal a ciência não considera os vírus como seres vivos? Lembrou dos motivos? O primeiro motivo é porque os vírus não são formados por células. Todo ser vivo, por mais simples que seja, é formado por célula. Uma bactéria, por exemplo, né? Ela é unicelular, tem uma só célula, mas isso faz dela um ser vivo. Os vírus não são formados por células, então esse é o primeiro motivo, tá? Não esquece mais disso. O segundo motivo é que eles não têm metabolismo próprio, ou seja, sozinhos eles não são capazes de realizar atividades como, por exemplo, a reprodução. E quanto àquele termo parasitas intracelulares obrigatórios, o que isso significa? Parasita é aquele ser vivo ou aquele organismo, né, que tira proveito de um outro, tá? Que se beneficia de um outro organismo. O vírus, embora não seja um organismo vivo, que a gente acabou de ver, mas ele entra nos organismos e causa prejuízos, por isso um parasita. Intracelular, porque é dentro de uma célula que ele precisa estar. E obrigatório, porque se ele não estiver ali, ele não tem absolutamente nenhuma atividade metabólica, tá? Então, parasita intracelular obrigatório, porque eles necessitam de uma célula hospedeira para conseguir se replicar. Todos os vírus apresentam essas características, não somente o coronavírus, ok? E seguindo então, já que nós falamos de reprodução, né? Vamos falar então, vamos entender então como é que o vírus faz esse processo. Na realidade, a gente chama de replicação viral e não reprodução, tá? Vamos dar uma olhada então como que isso é feito? Primeiro ponto, o vírus precisa entrar numa célula, num organismo vivo, tá? Então, lembrando, ele é um parasita, né? Então, ele vai entrar na célula, ele vai penetrar nessa célula, ou seja, furar ela e entrar. E aí, o que ele faz depois disso? Nessas fases enumeradas em 3 e 4, a gente observa que ele soltou o seu material genético e este material genético vai ser duplicado, tá? Então é como se ele fizesse cópias e aí essas cópias vão maturar, vão ficar prontas, criando novos vírus e quando esses novos vírus estiverem prontos, eles serão liberados dessa célula. Só que um detalhe importante, aquela célula infectada morre e as outras que serão infectadas também poderão morrer, se essa replicação não parar de acontecer, tá? Então, basicamente, para que o vírus se replique, ele precisa de uma célula viva, ele entra no organismo, penetra na célula, libera o seu material genético, esse material é replicado, é feito cópias, gerando novos vírus que serão liberados para infectar outras células. Este é o processo de replicação de todos os vírus. E aí, falando em Covid-19, especificamente agora do coronavírus, qual que é afinal a diferença entre esses termos coronavírus, Covid-19 e esse outro termo que a gente ouve falar muito também, SARS-CoV-2? Você lembra qual é a diferença? Então, vou te dar um tempinho para você colocar aí no seu caderno e nós já retornamos para fazer essa correção.
E aí, lembrou qual é a diferença entre esses três termos? Quando se fala em Covid-19, estamos usando esse termo para nos referir à doença, tá? Quando falamos SARS-CoV-2, é o nome para o vírus. E coronavírus também. Olha só, são muitos nomes, mas a diferença é essa, é bem simples. Coronavírus é um nome dado a um grupo de vírus, tá? Então existem vários tipos de coronavírus com características diferentes, inclusive. Então, coronavírus é um nome popular e isso se deve ao formato do vírus, né? As proteínas que ele tem ao seu redor que lembram coroas. SARS-CoV-2 é o nome dado ao coronavírus, tá? Que foi descoberto no final de 2019 lá em Wuhan, na China. E Covid-19, então, é o nome dado à doença causada por este novo vírus. Então, Covid-19 vem de um termo em inglês, né? Coronavirus Disease, que quer dizer doença do coronavírus 19, por ser o ano da primeira identificação dessa nova doença. Então, apesar da gente ouvir esses termos diferentes, né? A diferença entre eles é bastante simples. SARS-CoV e coronavírus, o termo usado para o vírus, e Covid-19, o nome usado para a doença gerada por este vírus. E seguindo aqui, outra característica muito marcante de todos os vírus, incluindo o coronavírus, é a capacidade de mutações. O que isso quer dizer? Uma mutação são mudanças que acontecem no material genético dos vírus, mudanças lá na parte interna dele, tá? Essas mutações, elas podem acontecer ao acaso por erros na replicação do vírus ou recombinação entre o material genético que está ali do vírus dentro das células. E olha só, dependendo da mutação, ela pode ser vantajosa para o vírus. Ela pode deixar ele ainda mais infeccioso, ainda mais resistente a medicamentos, tá? Então, se esta mutação que acontece com o vírus, ela é vantajosa, ela é positiva para ele, ela vai ser passada para as outras cópias, para os outros novos vírus formados e vai fazer com que novas variantes do vírus vão surgindo. Então, é através de mutações no material genético dos vírus que nascem as novas variantes. E isso faz parte de um processo de evolução natural. Assim como os vírus, outros organismos também fazem esse processo, também sofrem, podem sofrer mutações que lhes permitem adaptação, tá? O que acontece com alguns vírus, como por exemplo, né, o coronavírus, é que quanto mais esse vírus circula entre as pessoas, quanto mais pessoas ele infecta, maiores as chances de acontecerem mutações no seu DNA. Então dá uma olhada nessa imagem que fica bem fácil da gente entender isso. Então aqui, né, o vírus SARS-CoV-2 original, o vírus comum que surgiu lá em Wuhan, né, em 2019 na China, identificado lá pela primeira vez, que é o que a gente sabe até agora. Quanto mais pessoas ele for infectando, mais replicações virais ele consegue fazer, mais cópias dele mesmo, e podem acontecer mutações. Então a gente já tem aqui alguns vírus de cor diferente, representando vírus com mutações. Se esses vírus forem infectando mais e mais pessoas, essas mutações vão passando adiante e a chance de novas mutações surgirem é ainda maior. Quanto mais a circulação do vírus acontece, maior a chance de mutações e de novas variantes surgirem. Beleza? E com base nisso que nós conversamos agora, sobre mutação, sobre variantes, temos aqui uma questão para você responder. A questão diz o seguinte: sobre as novas variantes do vírus, responda como então elas surgem e por quê? E o que pode ser feito para evitar e desacelerar o surgimento de novas variantes? Então, pensa aí um pouquinho, responde e nós já voltamos com a correção.
E então, como surgem as variantes? Por que elas surgem afinal? E como desacelerar o surgimento delas? Você conseguiu responder aí? Se ficou com dúvida, se não conseguiu, presta bem atenção aqui. As novas variantes surgem a partir de mutações, ou seja, mudanças na genética do vírus que naturalmente acontecem, mas que quanto mais o vírus se replica dentro de células hospedeiras, ou seja, quanto mais pessoas ele infecta, maiores as chances dessas mutações acontecerem e aí mais variantes surgirem. E como desacelerar isso então? Medidas de contenção do vírus, ou seja, evitar que o vírus se propague, que outras pessoas sejam infectadas com os cuidados básicos e a vacinação. A vacinação é uma forma de imunizar as pessoas, fazendo com que elas não desenvolvam a doença e que, quanto menos infectados, quanto menos doentes, menos o vírus tem a chance de sofrer mutações, né? E, consequentemente, menos variantes surgem assim. E chegamos ao fim dessa aula, vamos fazer a nossa retomada. Então, nós vimos que os vírus não são seres vivos, tá? Eles são partículas infecciosas constituídas de uma cápsula de proteína que contém material genético em seu interior. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque precisam de uma célula hospedeira para conseguirem se replicar. A replicação deles, né, a gente viu as etapas, é muito simples, eles fazem cópias. A transmissão do coronavírus, nós vimos que acontece principalmente por vias aéreas, mas pode acontecer por contato físico também, ou seja, de maneira direta ou indireta, no contato com infectados. Mutações é uma outra característica, uma outra habilidade dos vírus que pode fazer com que eles fiquem mais adaptados, com que surjam novas variantes desses vírus. E para evitar o surgimento dessas variantes, nós vimos então que medidas de contenção do vírus e vacinação são as formas mais eficazes de evitar isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, que nós falamos sobre a Covid-19. Bons estudos para você e até mais!